Olá, queridos irmãos, olá, adolescentes. É uma alegria estar aqui novamente. Espero que todos vocês estejam muito bem, guardados em casa, tá bom? Hoje estou aqui para compartilhar com vocês, então, o estudo, continuando então a jornada sobre a vida de Jesus e seus ensinos. Eu sou a professora Fernanda e não só professora aqui na igreja, mas eu também sou professora na escola pública. Eu dou aula no ensino fundamental e eu gosto muito do ensino. E hoje a lição de hoje é uma lição que fala muito ao meu coração. A lição que nós vamos falar tem o seguinte tema: Jesus, o mestre por excelência. Eu espero que vocês aprendam um pouco mais sobre a vida de Jesus e seus ensinos, tá? Existe um ditado religioso que diz o seguinte: siga bem o seu mestre, pois ele é o tipo de homem que você está se formando. Então, que nós possamos seguir ao nosso mestre, que nós estejamos fazendo o melhor. Nós queremos nos tornar iguais a Jesus. Como? Aprendendo com ele os seus ensinos, para que a gente possa imitar a Jesus, ser um verdadeiro cristão. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a vida de Jesus, né? E a lição se chama Jesus, o mestre por excelência. Que é isso? Mestre. Mestre significa a pessoa que conhece muito, que sabe muito, que é o indivíduo, ele ensina aos outros, ele orienta e ele é um mentor, um mestre. Por que por excelência? Porque ele é o cara, ele é the best, ele é o melhor de todos. Ele é o mestre. Então, nós vamos dividir a lição de hoje em duas partes. Como Jesus ensinava, como o mestre ensinava, e também uma das parábolas que a gente conhece, que é a parábola do bom semeador. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Senhor Deus, e pela oportunidade que temos de poder abrir a Tua palavra e falar um pouquinho mais de Ti. Esteja, Senhor Deus, comigo aqui nesse momento da lição e também com todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra ao longo, Senhor Deus, de todo esse tempo que o estudo vai ficar lá no YouTube. Esteja com cada um, Senhor Deus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, olha lá, a maior parte do ministério de Jesus foi em cima do ensino, o ministério de ensinar. Jesus ele não se limitava somente por um único método, porque a maioria das pessoas, elas conhecem Jesus através das parábolas. Então, se você falar assim, Jesus, ele falava como que era como era a técnica de Jesus? A técnica mais utilizada, mais frequente utilizada por Jesus, eram as parábolas, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Mas Jesus também usou outros métodos. Que métodos estes? Um método que Jesus usou bastante foi o discurso. O discurso Jesus falando com todos os discípulos. Então, ele falando e os outros ouvindo. Dentro da Bíblia nós vemos, então, Mateus capítulo 5, 6 e 7, foi o livro de Mateus, capítulo 5, que foi na semana passada que o professor João Walter explicou para vocês sobre as bem-aventuranças. Então, este foi um discurso, tá? Outro discurso, mais longo que Jesus, que aparece na Bíblia, e principalmente o quê? Nos 4 evangelhos, que são as histórias narradas em ordem cronológica, né, que são as narrativas da história da vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a gente encontra em João, no final do livro de João, capítulo 14, 15, 16 e 17, que é a despedida de Jesus. Então Jesus faz um pequeno resumo daquilo que os discípulos precisavam ouvir naquele momento. E no final, ele então faz uma oração para eles, uma oração sacerdotal. É interessante você ver também. Outra técnica que Jesus também utilizava como pedagogo, como professor. O que ele fazia? Ele usava perguntas, né? As perguntas no começo do estudo. Então ele jogava uma pergunta para
o aluno então pensar, para prender a atenção dos seus discípulos. Ele usava isso para provocar os pensamentos deles, fazer eles pensar, tá? E eu vou citar alguns exemplos da Bíblia que a gente vê, então, sobre perguntas. Jesus começando com perguntas. Em Mateus 16, de 13 a 15, Jesus faz uma pergunta: quem dizeis que eu sou? Ele faz essa pergunta para os discípulos, para fazer os discípulos pensar que Jesus, depois de muitas indagações, ele chega e fala, eles falam: Jesus, tu és o Filho de Deus. Outra pergunta também que Jesus faz na sua técnica de ensino, quando ele estava com os fariseus num sábado, os seus discípulos tinham colhido e eles comeram espigas, né, de milho, e o mestre fez uma forma de pergunta, né, para que os fariseus pudessem entender. Ele faz essa pergunta: é lícito? Pode nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Então ele começa com uma pergunta. Os professores geralmente eles usam muito essa parte de perguntas, tá? Eu também gosto de usar a parte de perguntas, que isso daí faz o quê? O aluno pensar, provoca então o pensamento, né? A pessoa fica indagando, fica pensando em várias maneiras de poder responder então aquela questão. Outra técnica de ensino de Jesus também eram os debates. Debate, então, é uma maneira, é um esforço conjunto das pessoas que estão envolvidas neste debate de buscar a verdade, de chegar até a verdade. Então, eu falo, você responde, e aí existe um debate, uma conversa, né? Você passa uma mensagem, eu passo outra. Na Bíblia, aparece 2 exemplos de debates. Jesus e Nicodemos, que está no capítulo 3 de João, onde eles falam do novo nascimento. Interessante estudar um pouquinho, Jesus falando com Nicodemos, sendo que Nicodemos, ele era um mestre, né? Ele conhecia muito da lei judaica, da Bíblia, da época do Pentateuco, ele sabia muito e ele queria saber como que ele poderia nascer de novo. Então Jesus vai fazendo o que? Uma conversa. Para o quê? Para construir essa verdade. Outro debate também que nós vemos na Bíblia é sobre Jesus falando com o moço rico, né? O moço rico, ele chega para Jesus e começa perguntando, fazendo perguntas, e Jesus vai respondendo. Então tem essa troca, essa conversa, né? E Jesus fala: você guarda os mandamentos? Sim. O moço rico fala: eu guardo os mandamentos desde que eu nasci. E aí Jesus vai o quê? Conversando com ele. E chega então no cerne do problema deste moço rico. Qual é o problema dele? É o dinheiro. Jesus fala então para ele: vende tudo o que tens e dá aos pobres e siga-me. E aí o moço fica muito triste, e o que ele faz? Ele vai embora, porque para ele o que importa era o quê? O dinheiro. O dinheiro era mais importante do que seguir o mestre. Jesus também usou o método de demonstração, de demonstrar. Ele usa com João Batista, com a fala que ele tem com João Batista, quando ele não quer deixar dúvidas para João Batista que ele, Jesus, era o Messias, filho de Deus. Esse texto está em Mateus capítulo 10, até os capítulo 11, versículos de 2 a 19. Ele enviou os discípulos também para fazer algo que nós, professores, quando a gente aprende lá na faculdade, é uma maneira de juntar então a teoria e a prática, que é o estágio. Jesus então envia os seus discípulos para o quê? Vivenciar as experiências. Então ele manda os discípulos irem de 2 em 2 para o quê? Pregar o evangelho, para espalhar a semente da palavra de Deus. De todas essas maneiras que eu falei com vocês, né,
sobre como ensinar as verdades bíblicas, nenhuma foi tão utilizada como as parábolas. As parábolas, elas são então o quê? Histórias curtas, histórias pequenas, cujos elementos são fatos da vida cotidiana, do dia a dia, que ilustram uma verdade moral ou espiritual. São então narrativas breves, pequenas histórias dotadas de conteúdo alegórico, tá? Tem o quê? Um simbolismo, símbolo, tá? Utilizadas por Jesus com a finalidade de transmitir um ensinamento, e cada elemento da história tem um significado específico. Cada elemento da história ele foi colocado ali para explicar então uma verdade. A parábola ela é retirada então. Jesus retira então de um conteúdo cotidiano, de uma vida cotidiana da vida deles lá dos judeus naquela época. Nós vemos também na parábola suspense, o que vai acontecer. Nós vemos também contrastes, né? Contrastes, coisas diferentes. O rico e Lázaro, o rico muito rico e o pobre Lázaro, tá? Conflitos, então o que acontece? As mulheres com azeite esperando o noivo, tem conflito. Elas não poderiam então entregar o azeite para as outras amigas. O que elas fazem? Elas falam, vão lá comprar, porque esse azeite só serve para mim, para minha lâmpada. Então olha lá, a parábola das 10 virgens. Também temos no conflito também o conflito entre o filho pródigo e o seu irmão mais velho. Conflitos. Nós temos inversão dentro da parábola, como também lá no o rico e Lázaro. O rico, ele era muito rico e Lázaro muito pobre. No momento que os dois morrem, um troca de lugar com o outro, né? Um vai para o céu, Lázaro, e o rico vai para o inferno. Então tem esses contrastes, né? Esses contrastes, a inversão. E a ênfase final que Jesus passa para os seus discípulos no finalzinho da parábola. Ele utiliza os elementos da vida cotidiana deles, da cultura deles, mas falando sobre princípios eternos. Três elementos então nós podemos alcançar por meio então dessas histórias, dessas parábolas. Primeiramente, o Jesus pensava o que? Em pegar a atenção. Ele trazia atenção para ele, contando essa história. Depois, ele queria ensinar um princípio bíblico dentro dessa história. E 3, usá-la para apresentar uma lição às pessoas. Então, essa lição às pessoas, geralmente, ele fazia em separado. Como assim? Jesus, primeiro, ele contava, então, a parábola. Depois de um tempo, ele, então, fazia uma explicação em cima daquela parábola para o quê? Para quem? Para os discípulos mais próximos, para os apóstolos e aqueles que estavam mais próximos dele. A palavra parábola aparece 50 vezes no Novo Testamento. São várias vezes que Jesus, então, utiliza essa técnica, a parábola. As histórias nós utilizamos também muito na parte pedagógica dentro das escolas, o momento de leitura. Nós não utilizamos parábola é história, mas nós utilizamos uma história curta, pequena, às vezes nós estudamos uma história maior, nós fazemos essa parte do momento de leitura, que é um momento muito importante dentro da aula em si. Mas Jesus, ele não lia, ele contava essa história. E a maneira como ele contava era uma maneira tremenda, que as pessoas então aprenderam ouvindo então essa história, essa pequena história. A parábola, ela se refere a pessoas, a animais, plantas e seres sem vida, seres inanimados. Exemplo, vamos supor, uma pessoa, o bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Um animalzinho, a ovelha perdida. Uma planta, uma parte da planta, a semente de mostarda. E um elemento
inanimado, sem vida, seria a dracma perdida. Então, são vários elementos. Jesus usava, então, o cotidiano da vida dos judeus daquela época. Por meio de parábolas, Jesus, então, ensinou sobre o amor de Deus ao próximo, o amor que você tem que ter ao próximo, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o reino dos céus e o governo, o novo padrão de vida que deve caracterizar os seguidores, a segunda vinda, né, de Cristo e o destino final eterno dos homens, né? A morte eterna e a vida eterna. Jesus também fala através das parábolas. A missão de Cristo não foi devidamente compreendida pelos judeus, pelas pessoas do seu tempo. Em vez de um Salvador, eles queriam um sinal. Eles esperavam um Messias que fosse um Messias militar, aquele que iria construir um reino como o reino de Davi, o reino de Salomão. Como resposta para esta conversa com estes judeus, Jesus então contou a parábola do semeador. A parábola do semeador, então, ela está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Eu vou ler para vocês, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa parábola, que ela é bem curtinha, presta atenção. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Olha lá. O reino de Deus, ele não deveria prevalecer pela força militar, como os judeus queriam, mas por uma implantação de um princípio novo, no coração, na intenção dos homens. Jesus, então, ele veio como semeador para espalhar a semente e estabelecer novos princípios, novas verdades eternas. Quando saiu para semear, Jesus deixou o seu lar seguro lá no céu. Deixou a glória que possuía junto com o Pai. Do mesmo modo, os seus servos devem deixar tudo para seguir a Jesus. Tudo aquilo que atrapalha para a obra de Deus. E a semente? A semente é a palavra de Deus. São as sementes da verdade. Toda semente tem em si um princípio germinativo, né? Ela vai germinar, ela vai brotar e vai se transformar numa planta. Nessa semente está o quê? A vida da planta. Então, a semente tem a vida. Do mesmo modo, e tem o que? A vida dentro da palavra de Deus. Então, em João 6, capítulo 6, versículo 63, fala o seguinte: o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então, a palavra de Deus é espírito e vida. Então, Jesus semeou essa semente da palavra de Deus. Aquele que pela fé aceita a palavra de Deus, ele recebe então a própria vida. Na parábola do semeador, Jesus demonstra que os resultados da colheita não dependem do semeador e também não dependem da semente. Depende então de quem? Do tipo de solo. Então nós vemos dentro dessa história, dessa parábola, 4 tipos de solo.
Que solos são esses? O que significa o solo? O solo são as pessoas, os ouvintes, aqueles que ouvem a palavra de Deus. Quais são as atitudes que eles tomam a partir do momento que eles ouvem a palavra de Deus? Primeiro, a semente que caiu à beira do caminho. Então seria o coração endurecido, duro. São aquelas pessoas insensíveis que não aceitam a palavra de Deus. 2. Um solo rochoso, um solo cheio de pedras. São aquelas pessoas que no início elas mostram interesse pela palavra de Deus. Mas quando vem os problemas, as dificuldades do dia a dia, pelo fato de não ter raiz, né? Esse solo ele não deixou penetrar essa raiz, então eles deixam de seguir a Jesus. Terceiro exemplo, são as sementes que caíram entre os espinhos. O que é isso? São as pessoas que ouvem, aceitam e chegam até a seguir a Jesus por um tempo. Mas aí chegam as atrações do mundo, as tentações. Infelizmente, isso tudo, né, sufoca a fé da pessoa, fazendo morrer o amor pela obra de Deus, o amor a Deus. E a pessoa então o quê? Deixa a Cristo. Ah, mas e a última parte? O último solo? É a boa terra, né? Aí nós vamos encontrar o solo, o melhor solo que tem. A boa terra, que representa as pessoas que têm um coração receptivo, que aceitam a semente da palavra de Deus. Creem em Jesus e passam a segui-lo e vivem para sempre com ele. As dificuldades vão surgir? Vão surgir as tentações também, mas eles vão ficar firmes até o fim. Jesus foi um grande semeador. Jesus nos deixou o seu exemplo. Agora nós temos a responsabilidade então de continuar semeando a palavra de Deus. O trabalho de semear a palavra de Deus não são só os pastores, não são somente os professores da EBD, mas também todos aqueles. Nós todos somos responsáveis para o quê? Para espalhar a semente da palavra de Deus. Deixe o melhor de todos os mestres, o mestre por excelência, te ensinar. A palavra de Deus, ela é comparada à boa semente, porque quando acolhida no coração, ela dá frutos de alegria, de amor, de paz, de bondade. Mas existem corações que se esquecem do que ouvem. Há aqueles que desprezam e não dão valor à preciosa palavra de Deus. Há aqueles que logo desistem deste caminho que nós estamos seguindo. Já nas primeiras dificuldades, a pessoa já o quê? Já abandona. Nós somos chamados para acolher essa preciosa semente, para frutificá-la, fazê-la frutificar, virar uma planta e espalhar a semente, outras sementes, as sementes da palavra de Deus. E você? Que tipo de solo é o seu coração? Lembrando do aviso de Jesus que ele fala então nas parábolas, olha só, ele fala assim aos ouvintes quando ele termina: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, escute, preste atenção naquilo que eu estou falando. Guarde, então, essas palavras no seu coração. As palavras de sabedoria de Deus que está falando com você. Eu vou deixar com vocês, então, um versículo para guardar no coração, que no final da revista sempre tem. Está em Mateus, nós estamos então vendo a parábola do semeador, que também está lá, tá bom? Mateus capítulo 13, versículo 23. Então, é o versículo áureo de hoje. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e em um produz 100, outro 60 e outro 30. Que nós possamos produzir, frutificar a palavra, levar a semente para os outros, certo? Uma ótima semana para cada um de vocês, que essa palavra fique guardada no seu coração. E que essas verdades, essas preciosidades você possa então usar, né?
espalhar a semente, que essa semente possa ser espalhada por aí, para que todos ouçam a palavra de Deus. Que Deus os abençoe, se cuide. Tchau, tchau.